Olá, vamos falar de segurança pública, da relação entre o cidadão e o policial, a rivalidade entre as polícias, as falhas na investigação criminal. A polícia que tem contato com a ocorrência não tem responsabilidade nenhuma pela produção de dados que vão informar o processo penal. O serviço prestado não é de boa qualidade. É culpa do policial na ponta? Não, muito pelo contrário. Vamos conhecer os debates produzidos pela comissão temporária criada pelo Senado para avaliar as soluções para a segurança pública no Brasil. Polícia única? Mais recursos financeiros? O Em Discussão está começando. Nós trouxemos os dados sobre letalidade e vitimização policial com base numa ampla pesquisa que nós produzimos e que, de algum modo, pode ser todos esses números, se a gente olhar algumas informações que todos nós, no cotidiano, já sentimos, que os homicídios no Brasil cresceram 7,8% de 2011 para 2012, com alguns destaques importantes ali em relação às taxas. O Ceará se destaca também, Goiás se destaca, e com alguns ganhos significativos de redução, como Rio de Janeiro e Pernambuco. Nós gastamos, no ano passado, 61 bilhões de reais com segurança pública. Desses, um número que causa um impacto muito forte é que cerca de 37%, 39% são gastos com previdência social, que é um gasto fundamental, essencial, mas que a gente pode questionar se é um gasto com segurança mesmo. Então tem toda uma discussão sobre financiamento da segurança, como lidar com isso, como que a gente lida com essa questão, inclusive como é que, de algum modo, isso nos coloca diante de um desafio que é as categorias policiais que, de algum modo, reivindicam melhores salários têm total razão. Os gestores públicos que dizem que não há dinheiro também têm razão. Como é que a gente constrói uma alternativa, talvez para aplicar melhor o dinheiro disponível e aumentar a valorização dos policiais? O Brasil sempre vive uma disputa entre micro-reformas e macro-reformas. Se a gente lembrar de alguns temas mais gerais, reforma política, reforma tributária, reforma da Previdência, são reformas que nunca saem porque são muito gerais. E a segurança pública, a gente também tem esse problema. Nós vivemos um drama nessa área de segurança pública. Nós que militamos como intelectuais, pesquisadores ou ativistas, defensores de direitos humanos, atuamos como gestores, como interlocutores, somos cidadãos. Há muitos anos nos defrontamos com esse tremendo desafio. O Brasil se passou a limpo em 1988 com a promulgação da Carta Magna, da nossa Constituição Federal, né, Constituição Cidadã. Mas não fomos capazes, como nação, de estender a transição democrática a todas as áreas, particularmente a área da segurança pública. Ela permanece um retrato do nosso passado, mantendo mais do que resquícios e vestígios do autoritarismo, das práticas que são oriundas da ditadura, mas toda uma estrutura organizacional que é o seu retrato. Uma estrutura organizacional voltada para o cumprimento de funções que eram aquelas conhecidas e correntes no período autoritário. O que estava em questão era a defesa do Estado, não da cidadania. Chegou a hora de alguma coragem, com alguma ambição, alguma ousadia, de nós passarmos a limpo a segurança pública em nosso país. E para que isso ocorra, é necessário alterar a Carta Constitucional, particularmente o artigo 144, que desenha uma arquitetura institucional da segurança pública, modelo de polícia, e atribui aos entes federados responsabilidades supostamente complementares. Quando a gente olha as taxas de soluções, de investigação, mesmo a capacidade de dissuasão do patrulhamento das ruas, ela tem sido muito baixa, né? Nós temos, então, aí um problema muito sério, além do fato de que o último anuário, mas também uma pesquisa que vai ser divulgada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública sobre a imagem das polícias no país, o que a gente observa é que elas têm uma imagem muito ruim, né? Em geral, é em torno de 20% a 30%, conforme falou. Se a gente pegar o Chile aqui do lado, tem uma imagem de 85% de aceitação. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, as percepções que as pessoas têm, né, isso é o resultado já da pesquisa, a percepção que as pessoas têm sobre a segurança nas cidades é um dado extremamente importante. 50%, mais de 50% da população brasileira acredita que vai ser vítima de homicídio nos próximos 12 meses. É um dado impressionante. Ou seja, a insegurança hoje ela passou a ser
quase que o habitante mais importante das grandes cidades brasileiras. Quando a gente começa a analisar, né, qual é a relação que nós temos aí em relação vamos dizer, o que está determinando essa insegurança, muito dela tem a ver com a relação que as pessoas mantêm com a polícia. A relação da polícia com a sociedade brasileira é uma relação militarizada. E aí, portanto, a questão não é a estrutura da polícia, a questão é como a polícia lida com o cidadão. E aí nós estamos falando em polícias militares, mas estamos falando também na polícia civil, porque a relação que as polícias estabelecem com a cidadania do Brasil é uma relação bastante complicada. A ONU lançou um relatório a respeito da violência letal na América Latina e esse relatório diz o seguinte: uma das principais lições aprendidas na região é que as chamadas políticas de mão de ferro não funcionam. A forte repressão policial e criminal muitas vezes coincidiu com altas taxas de criminalidade na América Latina. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, o reconhecimento das Nações Unidas do fracasso dessa ideia de endurecimento penal, porque, na verdade, não é disso que se trata quando nós estamos discutindo reforma das polícias. Ao contrário, o que nós precisamos é de uma polícia cidadã que respeite os direitos de cidadania e é isso que nós precisamos, então, de alguma forma, implementar, seja na ponta, através de mudanças incrementais, seja a partir desse debate no parlamento, através de uma reforma que me parece que somente aqui poderá ser feita e ter os resultados que nós esperamos que ela tenha. Quando o Brasil caminhava na direção das reformas, nós tivemos um golpe que durou até 1985 e que organizou a segurança pública que nós temos hoje. Daí, então, a militarização, porque o inimigo para o golpe civil-militar era interno. Então, o aparelho de segurança que foi organizado era para combater o inimigo interno. E isso, nós tivemos, o professor Cláudio Beato falou que nós tivemos pouquíssimos avanços na área de segurança ao longo da reconstrução democrática, e é verdade. Duas certezas nós ouvimos aqui, senhores senadores, ilustres convidados. A primeira delas é que algo precisa ser feito. Esta é uma certeza. E a segunda certeza é que não pode ser feito a canetada como aqui foi utilizado. Nós devemos respeitar os direitos dos profissionais da área de segurança, direito adquirido a regime jurídico. Nós temos que pensar um pouco nisso inicialmente. Eu, como relator desta comissão, nós estamos analisando todas as proposições legislativas, sejam propostas de emenda à Constituição ou projetos de lei, através dos relatores, das sub-relatorias, e a sociedade brasileira pode ficar absolutamente tranquila. Nada será feito de afogadilho, porque nós temos responsabilidades. Agora, isso não significa, né, senhor presidente, que nós aqui ficaremos deitados em berço esplêndido, permitindo o que está a ocorrer na sociedade brasileira. A questão de segurança deve ser tratada, como eu já fiz referência inicialmente, como uma questão de Estado, não uma questão deste governo, para ultrapassar a existência temporal dos governos. No próximo bloco, novas fontes de financiamento e um pacto pela segurança pública. Não pode haver um modelo nacional, até do ponto de vista da transição. Isso tem de ser negociado Estado